Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E a reformulação no departamento de futebol do Vasco começou. Ontem já tivemos aí o anúncio oficial da demissão tanto do Fernando Diniz quanto também do Alexandre Pássaro, e uma limpa no elenco irá acontecer nesses próximos dias. Já tivemos a confirmação de 3 atletas que não farão mais parte do elenco para a próxima temporada, sendo eles aí o Léo Jabá, Hernando e Michel, e outros poderão estar recebendo essa mensagem nos próximos dias. A gente vai trazer tudo o que está acontecendo para você relacionado a essa limpa geral no elenco, também atualizar como estão as negociações com o Andrei e com o Germancano. A diretoria do Vasco já entrou em contato com o empresário dos jogadores para saber o que irá acontecer na temporada de 2022 e, é claro, além dessas, muitas outras novidades, inclusive relacionada ao possível novo treinador do Vasco, Gustavo Morinigo, que está atualmente no Coritiba. Vamos trazer tudo o que está acontecendo em contato aí com um empresário do próprio treinador. Então, torcedor, se você, é claro, quer saber de tudo que está acontecendo no nosso clube do coração, não perca esse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e começar no vídeo de hoje falando sobre Fernando Diniz, né? Ontem tivemos aí a demissão oficial tanto do Diniz quanto do Alexandre Pássaro. Hoje, pela parte da manhã, já tivemos a coletiva de despedida do Fernando Diniz. Eu esperava, sinceramente, que o nosso presidente e o antigo diretor executivo Alexandre Pássaro se manifestassem, fizessem muita coisa, né? Fizessem além, aliás, de apenas uma nota oficial e, de fato, colocassem a cara para o torcedor vascaíno, um pedido de desculpas, uma explicação, mas nada disso, infelizmente, aconteceu. O Fernando Diniz, pelo menos, teve hombridade de falar com o torcedor vascaíno sobre esse momento. Falou, inclusive, para o torcedor, mandou um recado dizendo que a torcida do Vasco é sim, de fato, diferente, uma torcida que merece ver o Vasco novamente disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e inclusive, né, complementou dizendo que já conhecia a torcida do Vasco de jogar em São Januário como um atleta, porém trabalhar dentro do Vasco como treinador foi algo diferente e que marcou muito a carreira do Diniz. Inclusive, deu uma declaração muito polêmica durante a coletiva, dizendo o seguinte: ao ser perguntado sobre uma dica para o próximo treinador que vir comandar o Vasco da Gama, ele disse com as seguintes palavras: o próximo treinador tem que insistir, não largar seus valores, não se vender por um preço barato. Realmente uma frase muito estranha, uma frase muito polêmica, dando a entender que poderia ter algum negócio envolvido aí na colocação de atletas, na escalação, não se vender por um preço barato. Foi uma frase muito polêmica e marcou muito a entrevista coletiva do Fernando Diniz. O que seria se vender por um preço barato? Seria colocar jogadores de empresário? A gente não pode confirmar nada, mas foi realmente uma frase que marcou muito o torcedor vascaíno. Eu já venho falando sobre isso nos meus últimos vídeos, mas só confirmando, nos últimos 3 jogos do Vasco não teremos um novo treinador. Quem comandará a equipe na beirada do campo será o Fábio Cortez. O Fábio Cortez aí é um dos membros da comissão técnica fixa do Vasco da Gama e ele que ficará responsável por comandar a equipe na beirada do campo. E com relação ao próximo treinador, tivemos notícias agora há pouco na parte da tarde sobre uma possível chegada. Essa chegada está sendo falada com relação ao treinador do Coritiba, Gustavo Morinigo. E segundo notícias aí, né, do Jorge Nicola, num canal aqui também do próprio YouTube, confirmou que em contato com o empresário há sim um interesse por parte do Vasco da Gama, mas esse contato depende da escolha do próximo diretor executivo do clube, que está aí sendo colocado ou como Alexandre Matos, né, um dos principais nomes para estar presente nesse cargo para a próxima temporada, ou o próprio Rodrigo Pastana, que esteve no Cruzeiro também nessa temporada de 2020. Os bastidores de São Januário estão muito agitados e, de fato, o Gustavo Morinigo, atual técnico do Coritiba, que fez o Coritiba, está fazendo com que o Coritiba retorne à elite do futebol brasileiro, é um paraguaio, possa estar no Vasco para a temporada de 2022. Então já há um alvo por parte da diretoria, mas tudo depende sim agora da escolha do novo VP de futebol, como já falei pela parte da manhã, mas principalmente do diretor executivo que chegará para o cargo que era do Alexandre Pássaro nessa temporada atual. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir
É um treinador bom, um treinador importante, mas até o momento nada certo, só especulação e interesse por parte da diretoria. Hoje, tivemos notícias também com relação ao pagamento de salários. O Vasco estava atrasado nos meses de setembro, pagou. O salário foi pago para os funcionários do Vasco nesse mês de setembro. Hoje, nessa sexta-feira, os vinculados por PJ ainda não receberam, ainda falta receber somente aqueles que têm a carteira de trabalho assinada. A alegação da diretoria é que, alegando aí que essa demora estaria acontecendo devido ao bloqueio da verba junto aos sindiclubes. Por isso que aconteceu essa demora, esse atraso no pagamento do mês de setembro. A expectativa por parte da diretoria é que na próxima semana, já haja a resolução do pagamento para as pessoas que são PJ, não somente para aquelas que foram pagas hoje da carteira de trabalho. E seguindo, agora sim, falando sobre reformulação no elenco do Vasco da Gama, Como eu falei nos meus últimos vídeos e volto a repetir hoje, o elenco do Vasco vai passar por uma reformulação. Isso é fato, isso é lógico, uma temporada muito ruim, um elenco mal montado. O elenco, de fato, jogadores que não têm a condição de vestir a camisa do Vasco e nem sequer de permanecer para a próxima temporada. Marquinhos Gabriel, Morato, Zeca, Hernando, Valber, infelizmente foram jogadores que não supriram a expectativa do torcedor, mas também da atual diretoria. E segundo notícias, essa mudança no departamento de futebol do Vasco, principalmente se tratando do elenco, eu já venho falando, volto a repetir nos meus últimos vídeos sobre isso, que essa reformulação vai acontecer do topo, no caso da parte da diretoria, na parte realmente dos profissionais que trabalham no departamento até a base, sendo relacionada ao elenco. E há muitos atletas que irão ter o seu contrato encerrado no final desse ano. Porém, também há outros que não terão o seu contrato no final desse ano sendo encerrados, mas apenas no final de 2022. E segundo notícias, esses atletas que também terão o seu contrato sendo encerrados no ano que vem, podem sair do Vasco da Gama. Exemplos como Leandro Castan, o Fernando Miguel, que está retornando do término do seu contrato, e vários outros que atualmente pertencem ao clube e podem estar de saída. O Vasco poderá estar buscando com esses atletas uma rescisão contratual antecipada, fazendo com que de fato venha acontecer uma reformulação geral, uma limpa no atual elenco do Vasco da Gama. Porém, de todos esses jogadores que têm o seu contrato sendo encerrados no final desse ano, 2 deles chamam mais atenção: Germancano e Andrei. Inclusive, até por causa disso, eu coloquei a camisa aqui do Germancano no nosso cenário. Hoje, pela parte da manhã, em entrevista ao GE, o empresário do Germancano se posicionou novamente. Ele vem falando muito nesses últimos dias, Germancano tem o seu contrato encerrado no final dessa temporada. O José Constâncio estava no Rio de Janeiro, chegou nessa última sexta e foi embora ontem de volta para a Argentina e muito provavelmente resolveu algumas coisas já com a atual diretoria. Em entrevista ao GE, o empresário falou o seguinte: German termina seu contrato. É um tema do qual falaremos depois da última rodada. A imagem, no caso do abraço que ele deu no seu filho, é de um profissional que está muito triste pelo que aconteceu. Ele acreditava que o Vasco voltaria à Série A. Ele parou por aí, não falou mais nada, não quis conversar mais nada, deixando bem claro que todos os negócios, tudo que irá acontecer, a prioridade será do Vasco da Gama. Inclusive hoje, pela parte da manhã, a gente teve notícias que 2 clubes estão de olho na contratação do argentino. O Al Hilal da Arábia Saudita e também o Tigres do México estão de olho na contratação, mas o empresário de jogador, José Constâncio, deixou bem claro que a prioridade é o Vasco. Primeiro ele vai sentar, vai conversar com o Vasco, ouvir a proposta da diretoria e, dependendo se for favorável ao Germancano ou não, ele vai tomar uma atitude. O certo é, o Germancano quer permanecer no Vasco, tem o sonho, sim, de fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro na próxima temporada, mas tudo vai depender de dinheiro. Infelizmente, querendo ou não, o Germancano é um jogador caro, vale caro, e muitos clubes querem ter o jogador no ano que vem. Então agora, atualmente, está mais nas mãos da própria diretoria em fazer uma boa proposta do que até mesmo do próprio Germancano. Agora, realmente, o empresário do jogador está esperando um posicionamento e uma proposta oficial para que a renovação, caso realmente venha ser alinhada entre as duas partes, possa acontecer. E com relação ao Andrei, hoje tivemos notícia através do estagiário do Vasco, uma página no Twitter que tem muitas notícias e fonte lá dentro do Vasco, confirmou que o Andrei teria pedido R$300 mil para renovar com o Vasco. O Andrei, que é um atleta de 24 anos, cria da base do Vasco da Gama, que também tem o seu contrato sendo encerrado no final desse ano e também está tendo interesse por conta de vários clubes do futebol brasileiro, teria pedido R$300 mil para renovar o contrato com o Vasco. Esse alto valor, dificilmente o contrato será renovado, mas a gente vai esperar, vai aguardar
As coisas parecem que ficaram difíceis, ele tem como seu empresário Carlos Leite, a gente não sabe o que irá acontecer, uma alta pedida foi feita e é claro, tudo depende também da diretoria. O orçamento, segundo notícia, iria aumentar. A gente tem algumas fontes que confirmaram que possivelmente o orçamento do ano que vem não será mais de 2,5 milhões como foi nesse ano para o futebol, mas sim de 3,5 milhões para os jogadores, ter uma folha salarial mais alta, mais forte, para confirmar esse acesso. No caso, fazer um investimento maior para não correr o risco de perder novamente quase 150 milhões por permanecer na Série B, como está acontecendo nessa atual temporada. Então, quem sabe, caso venha chegar a um denominador comum tanto com o Germancano quanto com o Andrei, esse investimento maior não possa acontecer, devido até mesmo a esse maior investimento realmente por parte da diretoria no futebol do Vasco. Mas a barca, de fato, vai acontecer, torcedor. Como eu já falei, o departamento de futebol vai ser reformulado, limpado do topo até a base. E com relação à base, Léo Jabá, Michel e Hernando já foram comunicados que não irão fazer mais parte para essa próxima temporada. Em contato através da página Detetive Vascaíno aos empresários do Daniel Amorim e do Morato, confirmou que até o momento o Vasco também não entrou em contato com eles, né, para tentar tratar de uma negociação. Então parece que tudo irá acontecer e dificilmente os atletas que estão no elenco nessa atual temporada irão renovar para o ano que vem. O único que provavelmente irá continuar é o John Sanches. É claro, além de outros, como o Riquelme, o Nenê, que tem contrato para a próxima temporada, o John Sanches também deverá permanecer. Segundo notícias de fontes ligadas ao Vasco da Gama, o John Sanches deve continuar na próxima temporada. É considerado um atleta que pode render muito mais ainda ao Vasco da Gama. É debitado em cima do atleta um potencial que não foi visto durante essa temporada e ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem. Então, devido a tudo isso, ele vai permanecer, o seu contrato não será rescindido e será utilizado pelo próximo treinador que chegará para essa temporada de 2022. Ou seja, a reformulação estará acontecendo, poderemos ter venda. Eu já falei no vídeo, se eu não me engano, que eu coloquei ontem, que o Riquelme tem sofrido também interesse por parte de clubes do futebol europeu. O Atalanta estaria interessado na compra do jogador, então a reformulação irá acontecer, desde venda, compras até rescisões. Realmente o Vasco está com os bastidores muito agitados, o clima está quente e é claro, você vai ficar sempre informado aqui no nosso canal. Morato, Daniel Amorim, Léo Jabá, Hernando, Michel e Vanderlei, muito provavelmente os certos aí dessa lista inicial que estará de saída do Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.